Boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores que estão conectados aqui no canal deles para mais um episódio da nossa série de literatura, né? Hoje vamos falar sobre O Alto da Barca de Inferno, de Gil Vicente, né, que é um autor português ali do período do humanismo, né, que veio logo após o trovadorismo, ali no final da Idade Média, na baixa Idade Média, e eu fico muito feliz a gente poder continuar, né, com o Delescast, agora completando 3 anos, e vai ser muito legal. Então, a NET está aí, dando a palavra para o Jota, que vai dar um panorama geral sobre a autobiografia, né, uma biografia ali sobre o Gil Vicente, esse autor português, tanto estiga, por essa obra maravilhosa, Alto da Barca do Inferno, tantas outras. Tá? Pode começar aí, Jota. Olá, eu vou falar agora sobre o Gil Vicente, como foi dito pelo Tabra. Primeiramente, a gente tem que falar que ele nasceu na cidade de Guimarães, que é uma pequena cidade lá de Portugal. Outra coisa que a gente também deve ter em mente é que Gil Vicente ele é considerado o fundador do teatro português. Aí se pergunta, por qual motivo? Simplesmente foi ele que apresentou a dramaturgia para Portugal. Uma coisa muito interessante que eu percebi é que o Vicente ele teve uma vida com uma coisa bem diferente, sabe? Além dos textos que ele fazia as coisas, eu percebi que ele também curtia um romance, sabe? Ele teve uma esposa que infelizmente vai falecer, mas 3 anos após a morte dela, Gil Vicente estava com outra mulher. E isso eu vejo como com as duas, né? Teve filho tanto com a uma quanto com a outra. Inclusive, é uma coisa que a gente tem que citar, provavelmente, né? Ele teve essa esposa, provavelmente se chamava Autonômica, então são coisas muito certas, pelo fato de que ele deu a sexo, a gente não sabe qual, né? Como se deram as coisas, né? A gente não sabe de fato como as coisas aconteceram. Há muitas fotos de documentação, né? Então a gente só tem que deixar isso. Continuando, como foi dito, ele teve 2 esposas, e o que eu vejo é que logo após a morte da primeira esposa dele, eu vejo como uma superação de vida, pois o cara estava num momento de luto, perdeu alguém que ele amava, alguém que era muito forte para ele, mas ele não deixou se abalar, continuou fazendo as obras dele, continuou a vida dele, até encontrar sua segunda esposa. Como foi dito, ele teve 4 filhos, 2 com a primeira esposa, 2 com a segunda esposa. Agora é o seguinte, o Gil, ele fez várias obras, mas as mais importantes dele que se destacaram foram o Alto. O Alto é como eu posso dizer, é um tipo de texto muito interessante, por causa que, como eu posso dizer, ele não é para ser só lido, ele tem que ser ensinado, pois quando você ensina ele, como é que eu posso dizer, você meio que faz com que tenha mais impacto, pois é muito melhor você fazer uma ação do que você só ler. E o Gil Vicente, ele conseguiu, como é que eu posso dizer, uma importância tão grande que ele chegou a ser reconhecido pelo próprio rei de Portugal, Emanuel I. Outra coisa também muito importante, muito mais importante que tudo, é que existia um mito naquela época em que existiam 2 Gil Vicentes. Só que vários especialistas falam que provavelmente era o mesmo. Que, no caso, o outro Gil Vicente, ele trabalhava como ourive. Ele trabalhava como ourive. As graças da dona Leonor, né? E assim, além dele ter se casado 2 vezes, e 2, ele ainda vai ter que ter na e assim, a Leonor ele chegou a ser o ourive particular. Sim, mas eles acreditam que era o mesmo Gil Vicente, em que trabalhava nessas 2 áreas, tanto exercendo seu talento, tanto na questão dos textos, obras, como Murilo. Vou passar para Murilo. Inclusive, né, esse Gil Vicente que foi ourives, né, que pode ser diferente ou não, ele também se destacou com o rei de Portugal, lá, o Manuel I, né? Então, ambos se destacaram. Pois é, por isso que acho que seja a mesma pessoa, porque a dona Leonor... Exatamente, é por isso que acho que é a mesma pessoa.
E aí essa conexão com a nobreza fez exatamente com que ele tivesse, né, que fazer esses autos para servir a nobreza, né, de uma forma de generosidade. E aí é exatamente isso que acreditam, né, além de ser a mesma época, ser o mesmo nome e tudo, também por causa dessa semelhança, né, com a afinidade com a nobreza de Portugal, que talvez ache que realmente seja o mesmo Gil Vicente. Então ele vai ser um polímata, Pois né, é, ele domínio é diferente. muita coincidência, né? Muita coincidência. Pois então, vou prosseguir aqui. Eu sou o Murilo, né? Evidentemente. Já sou velho conhecido aqui no canal Dedas e já fiz muitos podcasts aí junto com o nosso querido Felipe. E prosseguir com mais um, né? Desta vez, uma análise da literatura. Um episódio especial sobre o Alto da Barca do Inferno. Então, esse é o primeiro episódio de uma saga muito grande, que espero que prolonga, né? Mais essa quantidade de episódios. Mas, enfim, chega em enrolação. Vamos logo para o resumo. O Alto da Barca do Inferno, como o próprio nome diz, ele é um alto, né, envolve personagens religiosos. E o que acontece no Alto da Barca do Inferno? Envolve dois caminhos. Né? As pessoas, quando partem e vão para o outro mundo, né, o mundo que se concentra as almas, elas vão percorrer dois caminhos distintos. Né? Então, um caminho seria justamente o caminho do diabo, em que chegaria no inferno. E como é que você chegaria no inferno? Pela barca do inferno. Nossa, que estaria sendo conduzida pelo diabo. Né? E quem embarcava nessa barca do inferno? As pessoas que pecaram. E grande parte dos personagens do livro vão cometer isso, porque o mundo onde os humanos vivem é um mundo em que a tentação a pecar é muito grande. E tanto é que o Gil Vicente ele critica isso na obra dele. Mesmo que até indiretamente que ele esteja focado lá na questão dos pecados, mas ele critica isso também. E nós temos também o caminho trilhado pela barca do anjo que leva em direção, né, aos céus, né, junto a Deus e as almas boas, que são justamente aqueles que não pecaram, que tiveram uma vida que pode ser até simples, mas que eles não pecaram e respeitaram ali e valorizaram também Deus, né, os princípios de Deus. E daí nós temos uma série, né, de personagens que aparecem ali e reagem de maneiras diferentes à notícia que é recebida por eles de que eles estavam na barca do inferno ou na barca do anjo. Né? Geralmente aqueles que estão na barca da glória também, eles estão na barca do anjo, eles ficam felizes, evidentemente. E aqueles que estão lá na barca do inferno, eles contestam e chega até o momento de que eles podem recorrer à violência para contestar aí essa questão de por que eles estão sendo condenados ao inferno, né? E a grande maioria foi. Coisa? E a grande maioria foi para o inferno, né? Sim. Pequena parte foi para o céu. Com certeza. Aí tem essa questão do mundo humano ter uma fácil tentação, né? Mas então, nós temos esse livro, o livro se baseia nisso e é uma boa crítica aí quando se tange a questão da hipocrisia, né? Muitos daqueles que foram condenados, eles diziam pregar alguma coisa, sendo que eles diziam negar alguma coisa, sendo que eles faziam isso, né? Então, na cabeça deles, eles eram pessoas certas, só que na verdade não eram, né? E acabaram tendo destino aí do inferno. Mas é um bom livro, Um tem um exemplo aí português do sapateiro. Um exemplo do sapateiro. Isso. Ele dizia que ele realmente ia à missa, digamos, ele cumpria todos os dogmas da igreja, mas algumas vezes durante a vida dele ele acabou roubando as pessoas, enganando. Então, um exemplo de pessoa que achava que está fazendo tudo certo, achava que ia para o céu, só que acabou que não deu certo por conta dos pecados das pessoas. Exatamente. E, evidentemente, leva a nos refletir de que nem tudo aquilo que a gente valoriza durante a vida é valorizado na morte. Né? Então, agora que a gente falou sobre essa questão da hipocrisia, o nosso personagem que a gente escolheu tem tudo a ver com isso. E o nosso querido Felipe Távora vai falar um pouco mais sobre essa análise deste personagem. Pronto. Bom, o personagem que a gente escolheu é um personagem que tem muito a ver com a obra, com o período que a obra, eu acho que é o personagem que mais ajuda a identificar o período, né, que a gente está localizado quando a gente vê o Alto da Barca do Inferno, né, porque a gente sabe que o Alto, né, é um conto, né, com uma intenção moralizadora, né, com a intenção de dar ensinamentos, né, de moral e tudo, muitas vezes relacionados à igreja, né, geralmente relacionados ao cunho religioso, e também com a questão teatral, né. Muitos alunos que estão na nossa turma já leram, né, o Alto da Compadecida e já assistiram um filme. E a gente vê, quando lê o livro, que é praticamente ali um roteiro de uma peça. Então tem essa questão teatral, exatamente porque o Gil Vicente tinha esse cunho teatral muito referendado quando ele fez, né, os autos. E, assim, tem essa questão, né, religiosa e tudo, né, a questão do inferno,
do céu, exatamente como uma forma de tentar, né, falar para as pessoas uma lição, né, de você tem que ir para o céu, e se você fizer tal coisa, você vai para o inferno, você vai para a placa do inferno. Então, é uma forma de ensinar as pessoas. É bem interessante a temática que ele usa. Só que, né, o período que ele está localizado é o humanismo. O período do humanismo é uma transição. Então, a gente tem na Idade Média, a gente sabe, né, a forte presença da Igreja Católica, né, aquela questão dos dogmas muito presentes, e né, não há uma contestação, né, em relação aos dogmas, né? A gente não tem essa contestação, é tudo muito objetivo, tudo muito já anteriormente já determinado, e o humanismo, né, ele começa a trazer uma alternativa diferente, mas ainda com transição. Então a gente tem o renascentismo, onde a gente tem um grande ceticismo em relação à Igreja Católica, né, o antropocentrismo, né, valorizar o ser humano e tudo. O ser humano está no centro de tudo, enquanto na Idade Média, na Alta Idade Média, né, que é a primeira parte da Idade Média, a gente tem um teocentrismo muito presente. Na Baixa Idade Média, que é depois da Alta Idade Média, é lá no final da Idade Média, né, enfim, exatamente onde o livro está localizado, a gente já tem a presença, né, do fortalecimento do poder dos reis, que antes era o feudalismo, né, era algo mais separado, e aí acaba, digamos, os reis, né, porque antes era suzerano, vassalo e tal, e o rei meio que era só mais um suzerano, né, mas ele começa a voltar a ter, né, outros poderes, exatamente porque ele consegue ter mais centralização de poder, voltar a ter isso, ter mais comércio e tudo, os burgos, né, as feiras e tudo, e exatamente nesse período que começa também a ter o maior ceticismo que em relação à Igreja Católica. Porque enquanto não era o rei que tinha um grande poder, né, era o quê? Na época do feudalismo? Era a Igreja Católica, né, que era acima de todos os estamentos, né, era uma sociedade estamentária, não tinha mobilidade social e acima de tudo estava a Igreja Católica. Então, aí o humanismo ele começa essa transição, né, começa a criticar alguns elementos da Igreja Católica. Então, o frade é exatamente isso, né, chega o diabo ele pergunta pro frade assim, ele chegou acompanhado com uma mulher, né? E aí o diabo ele perguntou assim, frade, o que você está fazendo? Essa mulher é sua? E aí o frade, sim, eu a tenho como minha. E aí o diabo perguntou assim, mas você não disse, mas no seu convento que você participava, era permitido isso? E ele disse assim, todo mundo tem, todo mundo tinha uma mulher, todos os frades tinham mulher. Exatamente o que representa, né, uma crítica aos frades da época. Porque lá nos conventos eram lugares, né, de muitas vezes de prazer sexual, de prazeres mundanos, né? Não era aquela dedicação a Deus, aquele prazer espiritual e tudo, né, de servir a Deus. Era um prazer mundano ali, né, de prazer sexual e tudo, lascívia. E o Gil Vicente está fazendo uma crítica, mas não uma crítica à Igreja Católica, não uma crítica ao fundamento, como o renascentismo ia fazer. Ele realmente acredita na Igreja Católica, etc., mas ele está fazendo crítica ao quê? A ela mesma da Igreja Católica. Então, meio que já começa uma crítica, mas não é em relação à Igreja Católica em si, né, em relação a alguns elementos. Então ele está fazendo essa crítica, né, aos frades da época que cometiam muito isso. O Alexandre VI, ele era um papa, que ele tinha filhos, né, ele não cumpriu o celibato, e esses filhos eram reconhecidos, todo mundo sabia que eram filhos dele e tudo. E é um descumprimento, né, do que diz respeito à tradição da igreja, à doutrina e tudo, aos dogmas. Então o Gil Vicente está fazendo exatamente uma crítica a isso, né? E a gente já começa a ver essa crítica. E é algo muito interessante. E aí o diabo ele vai dizer assim, pô, me desculpe, então eu vou ter que te levar. Aí né, o frade ele falou assim, não entendi, né? Ele disse, vou ter que levar vocês. O frade e a mulher que ele tava, né? Que é a mulher dele. Ele disse assim, infelizmente vocês vão ter que queimar no inferno porque, enfim, isso é um pecado e tudo. E exatamente por Deus considerar esse pecado, eles foram para o inferno. Então, você vê que... E aí ele falou assim, mas você não vê aqui a minha vestimenta? Exatamente. Você não vê que eu sou, né, um sacerdote, um frade? E aí ele disse assim, não, mas mesmo você sendo um frade, mesmo você sendo um sacerdote, você vai para o inferno, você vai pagar, porque não é porque você é sacerdote que você vai ter isso, né, que você vai ter esse privilégio, né, independente do que você faça, você vai para o céu. Isso na Idade Média jamais ia ser permitido, né, lá na Alta Idade Média. Então é isso, eu finalizo a minha parte e eu gostaria de, então, prosseguir para o Murilo finalizar tudo. Perfeitamente. Os senhores têm alguma coisa para acrescentar aos nossos internautas que estão nos assistindo? Ou não? Perfeito. Então, acho que vou prosseguir, tá? Foi um prazer imenso estar aqui novamente. A Vedascast retornou com tudo e espero que nós tenhamos mais análises a respeito da literatura e até outras questões, né? Alguma política, alguma assim. Mas isso é tema para outro dia, né? Espero que tenham gostado aí do nosso Vedascast, do nosso retorno e vamos aí deixar o like se vocês gostaram, se inscrever, evidentemente, para que nosso
para que nós entendamos que vocês gostem do nosso conteúdo. E dessa forma a gente cria mais conteúdo assim, tá bom? Espero que tenham gostado. Um feliz aniversário aí pro D10Cast, que completa 3 anos aí neste corrente ano. Muito obrigado.